meus amigos cafeicultores, profissionais do agro, estudantes e apreciadores de um bom café. Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na cidade de Uberaba, a cidade do dinossauro, a cidade de Chico Xavier e a cidade do Zebu. É uma querida cidade, muito próxima da cidade de Monte Carmelo aqui hoje. Mas hoje nós viemos falar não de dinossauro, não do Chico Xavier e não de Zebu. Nós viemos falar de irrigação. E para falar sobre esse assunto, já é o terceiro vídeo que nós falamos disso no canal. É um assunto hoje que está muito em voga, principalmente em função dos intempéries climáticos que vem acontecendo aqui na nossa região. E a cafeicultura cada vez mais sedenta de informação sobre esse manejo, tão indispensável que tem limitado tanto os nossos tetos produtivos aqui na região do Cerrado Mineiro. E para falar sobre esse assunto, nada melhor do que uma sumidade nesse assunto, já há 28 anos mexendo só com irrigação. Eu tenho o prazer, para mim é uma honra muito grande estar com essa pessoa aqui hoje, que para mim é o papa da irrigação na cafeicultura, juntamente com o Santinato também, né? Que é o André Fernandes. Ele que é pró-reitor aqui da Uniub, sócio proprietário da C3, pesquisa e consultoria, e a gente tem o prazer de conversar com o André Fernandes aqui hoje. E André, obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. E realmente para mim é uma honra mas enorme de estar com uma pessoa do seu gabarito aqui, para que a gente possa passar informação e o atual cenário da irrigação, da cafeicultura aqui na nossa região. Não só aqui, mas você tem informação da irrigação na região do Cerrado Mineiro, em todo o Brasil, né? E eu queria realmente te agradecer por isso e a gente começar a debater e você passar um pouquinho para nós da sua história, que eu acho que é importante. Você é uma pessoa muito querida e muito respeitada nesse meio, né? Você contribuiu e tem contribuído muito para o crescimento e a disseminação da irrigação aqui na região do Cerrado Mineiro, em todo o Brasil. Então conta para a gente um pouquinho da sua história e depois nós vamos discorrendo o assunto à medida que nós vamos conversando aí. Opa! Léo, é um prazer estar aqui com vocês, né? De poder passar um pouquinho, né, de conhecimento, né, que a gente está sempre aprendendo, né? E desses já 28 anos, né, que a gente conversou sobre, desde que eu iniciei, eu formei lá na Exalc Piracicaba. Na sequência eu já comecei o mestrado em irrigação lá, sempre gostei de irrigação. Todos os meus estágios dentro da Exalc foram com irrigação. Comecei a trabalhar numa multinacional, que é a Rainbird, e quando eu estava no mestrado. E aí, em 1997, eles me chamaram aqui para a Uniub, né, onde eu estou até hoje, né, e para montar uma estrutura de cafeicultura irrigada. A gente ia acabar de publicar, eu e meu pai, né, Durval Fernandes, que com certeza vai nos assistir, e o Roberto Santinato, a gente publicou o primeiro livro de cafeicultura irrigada no mundo. Irrigação na cultura do café. Eu lembro, como se fosse hoje, 1996, a gente tinha pouco mais de 2, 3 mil hectares irrigados no Brasil de café, né? E um livro com 130, 140 páginas. E aí esse livro esgotou, né, porque ele foi para todas as faculdades de agronomia do Brasil. E a gente já tinha alguma noção do que era, mas estava muito no início, né? Sim. E 12 anos depois a gente publicou a segunda edição. Na segunda edição já foi um livro para 500 páginas, ainda eu, meu pai e o Santinato, e já tinha 260 mil hectares irrigados. Então saiu de quase 2, 3 mil para 260 mil. Então é muito rápido, principalmente na região do Cerrado, que é uma região que a gente trabalhou muito, tem trabalhado até hoje, mas a gente vê um crescimento dessa área de irrigação no café em todas as regiões, né? Lógico que no Cerrado muito mais, uma situação mais complicada em termos de déficit hídrico, então a cafeicultura irrigada ela começou muito mais ali, Araguari, próprio Monte Carmelo, agora já foi para Patrocínio, agora Araxá, né? Então, onde começou com aqueles sistemas de irrigação muito mais simplificados, né? Que é aquela tripa, né? Que a turma fala, mas mesmo sendo esse sistema muito simplificado, até hoje tem muita gente que tem tripa, que funciona muito melhor do que o sequeiro, principalmente no Cerrado, né? E lógico que alguns evoluíram para outros sistemas mais tecnificados, né, igual gotejamento, pivô central localizado, e aí eles começaram a melhorar muito mais o seu dia a dia na cafeicultura irrigada, né? Porque é muito diferente, né, Léo, a gente falar, se eu pegar uma cafeicultura de sequeiro, simplesmente jogar irrigação nela, eu estou fazendo cafeicultura irrigada? Não. Na verdade, a cafeicultura irrigada é uma mudança completa de paradigmas dentro do sistema de produção de café. Então nós temos que a gente tem trabalhado há quase 30 anos nisso e é um desafio diário, né?
Então as pessoas, os produtores não podem pensar que a irrigação vai ser a salvação de tudo que ele tem. Ele tem que fazer o arroz e feijão que a gente comentava agora, né? Então não pode esquecer de fazer correção de solo, inovação foliar, controle de custo, que o Rodrigo falou. Então tem um monte de coisa e a irrigação está entrando mais para reduzir um pouco o impacto da principal diversidade climática que a gente tem, que é seca. Né? Então por isso que está crescendo muito. Eu lembro, numa palestra do Carlos Brando na FENICAFÉ, que ele fez um estudo gigantesco, né? Tinha acabado de dar uma geada e falou qual que é o problema maior para o café, é a seca ou é a geada? E fez isso em 30 anos para trás. Isso a gente depois tem tudo mapeado. E não tem nenhuma dúvida, né, que a seca é muito mais complicada para o café do que a geada. E muito mais recorrente. Seca a gente tem todo ano, não só na região do Cerrado. A gente tem seca, teve agora pesada no sul de Minas. 2021 foi péssimo de chuva para a região sul de Minas, para a região da Mogiana. Então, com isso, né, a irrigação veio para minimizar esse grande impacto da seca. Então, a geada aconteceu agora em 2021, tudo bem, mas não acontecia há 20, 30 anos atrás. Né? E a seca todo ano está acontecendo. Né? E o que a gente percebe nesse mundo todo aí cafeeiro é que mesmo regiões tradicionais, que nunca se pensou em irrigar café, sul de Minas é onde mais está crescendo a irrigação de café. Por quê? Porque o cara não aguenta mais perder. Próximo de nós aqui, Patrocínio também tem crescido. Patrocínio, né? Carmo Paranaíba, estive lá na turma dos Veloso lá, é gigantesco o que eles estão fazendo, irrigação. Aí você fala, puta, Carmo do Paranaíba, precisa irrigar? O Pedro Humberto falou assim, André, não planta mais nem um pé de café sem irrigação, mas nenhum, né? Nem lá, nem na Serra do Cabral, onde ele tem, um monte de lugar, porque ele só tem segurança em tudo aquilo que ele vai colocar de dinheiro, e você sabe, o Rodrigo falou, todo ano, 15, 20 mil conto que você coloca lá por hectare no café, e aí você vai esperar chover para você colher aquilo que você estava prevendo. Para mim é muito amador, mas lógico, o André vai falar, André, é muito radical falar que todo mundo tem que irrigar. Não é isso, mas eu estou falando que é uma cultura muito cara para ficar no quase amadorismo de ficar esperando quase uma dança da chuva para você conseguir pagar suas contas, né? E aí, o que a gente está falando de estatística, né? Começou lá nos 2, 3 mil, aí chegou no nosso segunda edição do livro, 260 mil. A última avaliação que a gente tem agora, o levantamento da cafeicultura irrigada no Brasil, chegou a 450 mil hectares irrigados. Já é a terceira cultura mais irrigada do Brasil. Pede primeiro para arroz, que é a maior, Rio Grande do Sul, inundação, pivô. Segunda, cana-de-açúcar, mas muito mais pela fertirrigação com vinhaça e tudo. E terceira, café. Passou todas as outras. Então, hoje, a cafeicultura irrigada já é muito relevante em termos de negócio para as empresas de irrigação, principalmente de gotejamento e pivô, e também para os cafeicultores que estão entrando nesse mundo, que é um mundo, na minha visão, muito mais seguro em termos de rendimento, né, de lucratividade na atividade cafeeira. E para quem está iniciando agora, André, gente, quando você fala, o crescimento realmente é muito exponencial, muito expressivo, e tem muita gente que pela primeira vez vai irrigar a sua lavoura, né? Diferentemente de nós aqui na região de Monte Carmelo, por exemplo, nós temos aí quase mais de 90% do parque cafeiro nosso em Monte Carmelo é irrigado, o patrocínio vai aumentar bastante também. Quais que seriam as premissas e o que você pontua hoje para quem está começando na irrigação, para começar da forma mais correta possível, né? Para a gente tentar levar o negócio, sair fora do amadorismo e já entrar num processo que realmente traga resultados de imediato com a irrigação. Quais seriam os principais desafios para quem está iniciando? A gente tem um grupo que está ajudando muitos cafeicultores iniciantes, não na cafeicultura, mas na irrigação, a ter um bom projeto de irrigação, né? A gente, não, se precisar, faz o projeto completo. Mas para ele sair do nada, até ele ter 1 hectare de gotejo, 10 hectares, 20, ou de pivô, ou de aspersão, o que ele precisa ter de informação? Então, primeiro, tem que ter informação climática, de qualidade, para saber quanto que ele vai precisar de repor a água na sua cafeicultura. Então é lógico que se a gente for fazer um projeto lá para a região de Três Pontas, no sul de Minas, comparado com a região de Araguari, em Araguari eu tenho que complementar muito mais as chuvas do que lá no sul de Minas. Então o projeto aqui vai ficar mais caro do que lá, óbvio. Mas eu tenho que ter essa noção clara. O cálculo da minha evapotranspiração, fazer o balanço hídrico, quanto de contribuição de chuva que eu tenho,
e aí sim eu vou saber a lâmina ideal que eu tenho que aplicar na minha lavoura. Então a informação climática é fundamental. Depois, obviamente, informação topográfica de alto nível, não é feita no celular, hoje tem drone que faz, tem estação total, eu tenho que ter um bom levantamento plano e altimétrico para saber qual que é a área que eu vou colocar e qual que é o sistema. Posso colocar pivô central em todas? Não, se for muito declivoso, eu tenho limitação. Posso colocar aspersão em qualquer lugar? Não, se tiver muito vento eu não consigo colocar. E assim por diante, eu preciso ter uma noção do que é o meu terreno para saber qual é o sistema de irrigação que eu vou desenvolver ali naquela situação específica. E também falar da parte de água, né, que é talvez o mais importante. A água eu tenho que saber a quantidade, aí eu tenho que medir, e não adianta medir agora na época que está chovendo, eu tenho que medir na época da seca. Então eu tenho que ter medidas, né, de vazão, ou de um córrego, ou de um poço, o que quer que seja, eu tenho que ter garantia que eu vou poder irrigar. Que isso é muito comum, né? O produtor falando, André, eu quero irrigar aqui 100 hectares. Quando você vai medir a água dele, não dá para 50. Né? E isso acontece, o cara instala para 50 e fala, nossa, mas o projeto ficou mal feito. Por quê? Porque daí no cafezinho novinho, ela supre. Quando chega lá no café adulto, não vai suprir. Então a quantidade de água é fundamental. E também a qualidade. Qualidade da água, principalmente quando a gente vai escolher os sistemas localizados. Então, gotejamento, eu preciso ter o pivô-lepa, que é o bocal um pouquinho menor, nem tanto. Aspersão, nem tanto. Mas quando tem gotejamento ou tripa, que são os tubos perfurados, eu preciso saber da característica da água. Química, física e biológica. Isso a gente brinca muito, né, que essa análise completa custa R$200. E às vezes o cara faz um projeto péssimo e não gasta 200 conto para fazer uma análise de água. Porque na análise de água eu sei quais os níveis que eu tenho de ferro, de manganês, pH, sólidos solúveis, sólidos não solúveis. Então em cima disso eu dimensiono o meu sistema. Aí sempre me perguntam, André, eu preciso pegar e fazer um piscinão? Pega a bomba, joga num pulmão e depois na irrigação? Não sei, qual que é a sua água? Então primeiro é saber a água para ver se você vai precisar disso. Né? Então essa pergunta é sempre legal. E aí às vezes, porque a gente infelizmente, né, Léo, tem que falar que a gente é muito chamado, graças a Deus, também para resolver bucha. E quando você vem nessas buchas, aí você pergunta, não, mas dá água. Ah, mas a gente nunca fez análise de água. Não, mas como que você escolheu o filtro se você não sabia o que você ia filtrar? Então isso é a coisa mais comum do que a gente pensa. A gente fala, gente, gastem 200, 300 reais, pelo menos em 2 estações aí. E aí com isso você vai ter um controle muito mais efetivo do seu projeto. Né? E também por último, né, quanto que você quer gastar. Então o meu sistema de irrigação eu tenho, se bem que aumentou tudo hoje, né, mas eu tenho sistemas muito mais baratos, que são os móveis, né, a tripa móvel, que eu coloco aquelas tubulações, né, flexíveis a cada 2 linhas de café, e depois eu vou mudando ela e por isso fica barato. E também o sistema de aspersão móvel. Então esse sistema hoje fica em torno de 5, 6 mil, 7 mil reais o hectare. Era metade disso antes da pandemia. E tem os sistemas que a gente tem mais tecnologia envolvida. Né? Eu brinco muito com o carro, né? Eu vou daqui até Monte Carmelo. Então eu posso ir com um Fusca, sem ar, sem nada, e posso ir com uma BMW do último tipo. Eu vou chegar em Monte Carmelo. Mas qual que eu chego melhor? Ah, mas o BMW você vai gastar mais. É a mesma coisa em sistema de irrigação. Quanto mais tecnologia envolvida tem ali, mais eu vou investir. Né? Então, por exemplo, gotejamento, pivô central com emissores localizados, o investimento é um pouco maior pela tecnologia envolvida. Né? Então, todas essas áreas aí eu tenho que trabalhar. O clima, a água, quanto que eu quero gastar e a parte de sistema. E por último, né, tem o solo. Né? Qual que é o solo que eu estou trabalhando? É o solo de textura média, é um solo arenoso, é um solo argiloso? Então, mas eu não quero ainda fazer uma primeira curva de retenção que demora 3, 4 meses. Tudo bem, você faz uma análise química do solo e já pede para fazer pelo menos uma textural, que é baratinha e é quase instantâneo o resultado. Aí, em cima disso, você vai saber como que você vai projetar e melhor, depois, como que você vai fazer o manejo da irrigação. Porque não adianta isso tudo que a gente está falando, se depois o cara não souber fazer o manejo. Eu vou entrar nesse mérito com você. Mas achei muito bacana, André, e a pergunta foi pertinente justamente para isso. O objetivo meu do canal, que eu tinha te falado, é quase que um apelo social. É pegar o conhecimento de vários profissionais,
gabaritados como você, para que a gente possa levar esse tipo de informação para os nossos cafeicultores e aí sim a gente tornar a nossa cafeicultura tecnológica, sustentável e rentável, né, para o produtor. Então a gente, na consultoria, a gente passa muito por isso, você falou de resolver sempre, tem muita coisa que a gente pega para resolver bucha, e na consultoria no dia a dia também é o que nós mais temos. Eu estou com uma área hoje de aproximadamente quase 4.000 hectares de consultoria, e nenhuma dessas áreas, infelizmente, eu tenho um sistema de gotejo que atenda a necessidade da cultura propriamente dita, sabe? Então a gente tem uma dificuldade muito grande. Então o apelo que eu faço para quem está iniciando na irrigação agora é que realmente faça um projeto bem feito, atentando para todos esses itens que você falou agora, porque depois nós vamos pagar um preço muito caro. Grande parte dos projetos que são idealizados hoje na cafeicultura, e você bem sabe disso, não é culpa das empresas, eu acredito. Muitas vezes o produtor apela pelo mais barato e aí o preço que nós estamos pagando por isso é muito caro. Todas as lavouras que a gente assume consultoria hoje, o produtor tem na cabeça, falando, eu tenho gotejo, eu estou salvo. 99% das propriedades hoje não tem água suficiente para irrigar a cultura na demanda exigida. O sistema de gotejamento não está dimensionado à altura, o que dificulta mais ainda o manejo. Então você fica com aquele negócio, eu estou gastando, eu acho que vou ter retorno, no final das contas você está tomando um ferro do tamanho da semana, porque nada do que você investiu ali vai te dar retorno. Talvez na primeira safra, que a demanda é um pouquinho menor, né, em função da planta ser um pouco menor, mas só isso, daí para frente, só a Deus pertence, né? Então esse apelo é muito importante da gente fazer aqui, e peço para você realmente se atine para isso e seja consciente na hora de fazer o projeto, para que a gente possa realmente tornar a nossa cafeicultura sustentável e pujante, porque a irrigação hoje ela limita o nosso teto produtivo, como você bem disse no começo, e ela mal feita, mal planejada, vai limitar mais ainda. Você vai estar tendo um desembolso que não vai te dar o retorno esperado, né? Então, que é o mais grave. E nós temos que pensar, né, Léo, que o gotejamento, né, que é muito recorrente na nossa região. Exato. Aqui, né, Patrocínio, Araguari, Monte Carmelo, tem muito, e é o que pega o sul de Minas inteiro, né, praticamente. Então nós temos que falar que a irrigação por gotejamento, o sistema dela, o método de irrigação, sistema de irrigação por gotejamento, o método é localizado. Não, o que é o método de irrigação localizado? A gente não consegue, pela própria restrição do método, irrigar 100% do sistema radicular do cafeiro. Exato. Então a gente irriga parte do sistema radicular. Então, por si só, já é um método que causa estresse ao café. Ele não irriga 100% da raiz. Exato. Então, o problema, nós temos que escolher qual que é o volume radicular que eu tenho que fazer, que eu tenho que efetivamente irrigar. O que a gente preconiza é pelo menos 30% do sistema radicular, pelo menos esses 30%. Né? E depois tem a porcentagem de área molhada que a gente vai calcular, vários coeficientes que a gente calcula ali, né? Mas em vários a gente vê esse recobrimento de 10% das raízes do café. Ele nunca vai suprir. Né? Então, esse é um dos principais problemas que você citou mais cedo. Né? Que às vezes o próprio produtor fala, não, mas eu não quero gastar, não preciso dessa lâmina toda que está lá, vamos colocar a lâmina menor. Né? Isso às vezes por uma limitação até financeira, acontece, em outros casos por limitação de água. Né? Então, um exemplo aqui na região perto nossa, aqui, que é a Mogiana, né? Aqui Franca, Cristais Paulista, é uma região muito interessante para produzir café de qualidade, precisa irrigar café, que é quase uma transição do Cerrado para o sul de Minas, mas não tem água. Então lá, muitos projetos já adotam o que a gente chama de lâmina deficitária. Então eu falo assim, preciso de 2 milímetros de lâmina. Eu falo, André, não tem 1 milímetro. Eu falo, mas isso você vai jogar metade do que a planta precisa. Eu falo, melhor do que nada. Então isso é comum naquela região. Então ao invés de, tem 100 hectares, ao invés de eu fazer só 50 hectares bem irrigados, eles preferem fazer 100 com metade da lâmina. Né? E aí vai chegar na maximização da produção? Não, mas pelo menos não vai perder quanto perderia uma lavoura de sequeiro. Né? Então isso tem que ficar muito claro. E outra coisa, aquilo que você falou, né? Eu tenho gotejamento, eu tô 100% garantido? Não. Então aí, mesmo a gente tendo um bom projeto, um projeto bem instalado, eu tenho que saber manejar esse projeto e ter que fazer as manutenções dele. A gente fez um trabalho muito interessante pelo Sebrae, com 20 produtores do Tranco Mineiro e Alto Paranaíba, e onde a gente fez um diagnóstico completo, desde a motobomba até o gotejador, fazendo
tudo, completinho. Só que produtores lá que tinham projetos há 15 anos, 20 anos funcionando. Então, o que chamou a atenção é que mesmo esses produtores, referência, muita coisa poderia ser melhorada. De pequenas mudanças, o cara podia ter feito uma economia gigantesca, né? Um exemplo claro, né? Não vou falar o produtor, mas tinham 2 bombas, né? 2 bombas, 40 cavalos. E quando a gente foi para elevar, era mais de 100 metros de desnível, aí essas 2 levavam água para um reservatório que estava no meio do desnível. Praticamente fechado o registro. Quer dizer, as bombas praticamente estranguladas. E ele falou, gente, mas por que essas 2 bombas de 40 cavalos estão estranguladas? Ele falou, não, senão não chega água naquele ponto lá. Falou, mas vamos desligar uma e abrir o registro? Pronto. Desligou uma, abriu o registro, funcionou. Só que estava 15 anos funcionando. Quanto de energia que não foi, hein? Não, ele perdeu mais de 1 ou 2 Hilux, ele perdeu ali tranquilo, né? E o cara ficou louco, falou, nossa, mas eu perdi 2 Hilux nisso. Por quê? Porque 15 anos, 40 CV, é só fazer a conta quanto que ele desperdiçou. Né? Então são coisas pequenas que às vezes o produtor não está vendo, e às vezes nem por culpa dele, né? Porque às vezes, se ele não tiver uma assessoria de qualidade, ou não tiver onde buscar, pode ser uma Emater, onde for, ou consultoria igual a sua, aí ele vai chegar e vai falar, não, mas o cara lá da empresa falou que eu precisava funcionar as 2. Mas às vezes o cara tinha 2 bombas lá, pôs, quando poderia ter colocado outro modelo e assim por diante. São vários gargalos, né? E outra coisa no gotejamento que é fundamental, porque a água que a gente tem não é uma água pura. Tirando Araguari, que é mais água de poço, que não tem tanto problema, em grande parte do Cerrado Mineiro e no sul de Minas eu tenho problema de qualidade da água, principalmente em algumas épocas do ano. Então o que vai acontecer? Aqueles gotejadores, o orifício é muito pequeno, ele vai entupir, natural. Mas como que eu vou saber se ele está entupido ou não? Através de avaliações de uniformidade. Então não é professor falando, isso é o dinheiro que o cara está colocando lá no projeto que ele tem que fazer. É a mesma coisa que ele compra um trator. Compra um trator lá de 300, 400 mil, ele vai fazer as revisões. Irrigação é a mesma coisa, é um casamento. Então o que ele tem que fazer todo dia, toda semana, todo mês, todo semestre, toda estação de irrigação? Ele tem uma série de procedimentos para fazer, né, para que ele tenha sucesso naquilo que ele vai fazer dentro do projeto dele. Né, porque depois a gente pode até entrar nesse assunto de fertirrigação. Uma vez, há uns 10 anos atrás, um grande consultor aí chegou para mim, André, fertirrigação não vale a pena. Falou, gente, mas por que você está falando isso? Não, porque produz menos. Eu falei, então onde que, vamos lá. Quando eu fui avaliar o sistema, estava com uma uniformidade de 60%. Então se tiver com 60%, a gente está pior do que inundação. Exatamente. Irrigação de gotejo tem que dar acima de 90%, 95%. E aí, lógico que não vai funcionar, porque 60% de uniformidade, tudo que você aplicar, só vai chegar em 60%. Em 40% vai chegar ao mais ou menos. Aí dá aquele desnível de produtividade, de planta de diferentes alturas. Aí não funciona mesmo. Aí você vai pegar um mega produto solúvel lá de um WG para aplicar via quimigação. Não tem jeito com 60% de uniformidade. Uma planta vai morrer por fitotoxidez e outra não vai ser controlada porque recebeu uma lâmina muito menor. Então esse diagnóstico é fundamental. Aí o produtor tem que estar ciente, ele tem que ter uma equipe de irrigação. Eu lembro o Rodrigo falando também na live dele, né, falando de que o grande negócio hoje é recursos humanos, e é. Então eu tenho que ter uma equipe de irrigação. Né? Lógico, se eu tiver 10 hectares, uma pessoa, tranquilo. Mas uma fazenda lá, igual a turma tem no Carmo, tem no Patrocínio, tem 1.000 hectares, 2.000 hectares, você tem que ter um time de irrigação. É verdade. Né? Essa do Carmo que eu falei, imagina, o produtor pediu para a gente fazer um curso para ele durante 3 dias, teórico, prático, para 40 funcionários dele. Tá? Por quê? Porque eu falou assim, André, eu preciso de irrigação. Irrigação é o que move tudo que eu toco aqui de café. Então a turma tem que saber. Então imagina, olha a vibe do cafeicultor, né? Ele mudou o mindset dele completo para treinar a equipe dele, para ele ter certeza em tudo aquilo que ele está fazendo em cafeicultura irrigada. Né? É igual você falou, né? Eu acho que o amadorismo hoje não cabe mais na cafeicultura, né? Não cabe. Nós estamos falando na cafeicultura nem na sequeira, nem na irrigada. Justamente. E esse é o objetivo nosso aqui. Nós vamos poder trazer profissionais como você para esclarecer isso para o produtor. Para nós em campo também é muito difícil. Né? Todas as propriedades que a gente assiste hoje têm essa dificuldade. Eu também fui um consultor que durante muito tempo não deixei de recomendar a fertirrigação, porque realmente eu estava andando para trás.
E o sistema nosso não roda com a perfeição que a gente gostaria que rodasse. Muitas vezes sistemas novos são instalados e a gente não tem a confiança de fazer uma fertirrigação assim, acreditando que aquilo vai chegar na planta mesmo, né? Os produtos químicos principalmente, as empresas foram muitos e muitos anos, e as empresas sofrendo com isso, aplicando produto via gotejamento, até que mudaram a estratégia, só vão aplicar barrinha agora, porque gotejamento não vai, via fertirrigação não consegue. Não tem Então, segurança, não tem segurança, né? Então eu acho que não cabe espaço mais para o amadorismo na nossa cafeicultura. E esse é o objetivo nosso aqui, realmente, é trazer esse tipo de informação para quem está começando e principalmente para quem já está com o sistema compra e pago dentro da propriedade. Nós temos que ser eficiente. E essa questão da manutenção é uma coisa que a gente bate muito, prega muito, e é extremamente importante para a longevidade e a construção desse sistema de irrigação, né? Não tem outra forma de se fazer. Lá na sua região mesmo, né, uma grande empresa multinacional trouxe uma fábrica de fertilizantes solúveis. Falou, agora vai ser top, né? Vamos fazer isso aí que vai vender igual água. E vende mesmo, né? Igual água mesmo, né? Água misturada. Para a fertigação é fantástico. Né? Só que daí, quando a gente começou a conversar com ele, ele falou assim, vocês têm certeza de que os sistemas de irrigação que vocês vão colocar o produto, está tudo perfeito? Ah, mas por quê? Ele falou, não, porque precisa disso. E aí quando a gente fez as primeiras avaliações, estava um negócio horripilante. Né? E o que a gente fez? De novo, a nossa equipe treinou os técnicos e aí eles ofereceram isso, até achei muito legal, né? Esse diagnóstico para os produtores. E aí depois de tudo certinho, aí começava a fertirrigar. Cada um tem uma forma de pensar, mas cada caso é um caso, né, André? Num caso de irrigações deficitárias, igual nós estamos tendo na nossa região, eu particularmente tenho muitos casos desses, nós já estamos provocando estresse na planta quase que o ano todo, né? Então, você provocar um estresse ainda mais acentuado é um risco muito grande de realmente você ter um prejuízo muito grande, né, no pegamento do café, né? E falando na qualidade do projeto, né, igual você falou, a gente faz um estudo muito legal que a gente considera, né? Nós pegamos 30 anos, né, de dados climáticos. Em cima disso é que a gente fala qual que é o risco que você vai ter. E aí a gente coloca isso para o produtor. Um projeto agora que a gente acabou de avaliar, né, o produtor já tinha escolhido um gotejador e um espaçamento que dava uma lâmina tal. E aí nós provamos para ele, eu falei, se você escolher isso, você vai perder muitos anos de produtividade, mesmo tendo o sistema. Você mudando, melhorando só 10 centímetros, de 60 centímetros para 50, você resolve. Não é que você vai pegar todos os 30 anos, né, que você vai repor de forma plena o que o seu cafeiro precisa. Mas pelo menos você vai ter poucos anos só de perdas, né? Porque se você for repor ele completo, aí você tem que colocar a cada 10 centímetros, fica inviável. Né? Então em cima disso você coloca para o produtor, fala, o que você acha? Você quer pagar um pouquinho a mais para você ter segurança? E ele na mesma hora, já estava praticamente tudo fechado, desfez o negócio e comprou de novo com 10 centímetros a menos. Então isso é uma coisa fundamental que o produtor tem que estar com isso na cabeça. Né? Não só pela cultura, mas questão do prejuízo no bolso também. Você mesmo acabou de falar a questão da bomba, e essa questão da lâmina muito baixa gera um prejuízo gigantesco ao longo de muitos anos, em função da energia que você gasta para tentar suprir a lâmina necessária, né? Eu tenho um produtor meu na região de Coromandel, nós estamos tendo um prejuízo anualmente incalculável, não só pelas perdas na produção que nós estamos tendo, como também no desembolso de energia elétrica, porque você tem que manter o sistema ativo às 21 horas por dia, 7 dias na semana, para você tentar minimizar as perdas que a gente está tendo, sabe? Porque foi um sistema mal dimensionado. Então é o prejuízo direto e indireto, né? É o tempo inteiro. Então realmente um bom projeto é essencial para uma irrigação, né? Atender a demanda da cultura realmente, né? Submeter o cafeiro a estresse ou não? Então isso, qual que é a premissa básica? Eu preciso saber como que está o status hídrico, né, do meu sistema solo, planta, atmosfera ali. Então, se eu não tiver esse controle, aí é uma loteria completa. Então eu tenho que fazer uma análise, uma curva de retenção e fazer manejos. Né? Então, o manejo de irrigação ele é diário. Exato. Então eu tenho que saber quanto está a minha caixa. Minha caixa é o solo, né, é uma caixa d'água. Então do 0 a 100%, quanto que ela está? Então, uma coisa é eu fazer o estresse quando eu tiver com a caixa de 80%. Outra coisa é quando tiver caixa de 20%, 30%. Esse ano foi um ano desse jeito, né? Quem tentou fazer estresse esse ano teve um prejuízo monstro, porque nós já chegamos com a caixa muito baixa lá na florada, né? E isso é fundamental, mas dá muito trabalho. Exato. Todo controle dá trabalho, você sabe.
Então a gente está numa assessoria no sul de Minas, Boa Esperança, já tem praticamente 3 anos. A gente tem reunião toda semana, né? E lá você conhece o produtor. E aí, só que lá é uma área de 330 hectares que não tem água para tudo. Apesar dele ter feito uma estrutura gigantesca de captação de água de chuva, desde o começo falava, você não tem água para tudo. Mas não tinha manejo também, né? Então o que a gente fez? Toda semana lá, reúne, falou, ó, aqui você está com 50%, só que é um café esqueletado, então não vou mexer nesse. Vamos focar no que vai produzir. Então a decisão tem que ser tomada em cima de fatos e dados. Não pode ser uma decisão empírica, não, vamos deixar 330 hectares, ó, 60 dias sem irrigar. Gente, pode ser que uma lavoura seja diferente da outra, né? E aí uma que vai produzir, você tem que concentrar nela. Então a gente está fazendo isso, né? Agora a sorte que lá no sul de Minas já voltou, Furnas já voltou, então já melhorou. Mas esse ano foi inteirinho nisso, não teve como. E aí o reservatório baixando, então a gente vê tudo. Como está a caixa de água no solo, o reservatório dele, se não está, se a bomba está captando ar ou não. Então é um olhar global, tem que estar com o produtor junto com os técnicos dele. Falou, você está consciente disso? Ele tem que assinar junto com a gente. O risco é de todo mundo. Então essa aqui é a ideia. Outro exemplo legal, só que não tem nada a ver com café, mas eu acho que é importante. A gente está num projeto legal lá no Nordeste, que até um cara que é meu padrinho de casamento, que estudou junto comigo na Exalc, que é da Agrícola Famosa, não sei se você já ouviu falar. É um maior grupo de melão do mundo. É a fazenda que mais tem mão de obra no Brasil, né? Então cultiva 12 mil hectares de melão. 85% vai para o exterior. E aí eles me chamaram o nosso grupo e falaram assim, ó, vamos fazer manejo. Falou, gente, mas vocês não têm manejo? Falou, não, nós temos, mas queremos só aferir isso, ajustar. Só que aí a água é muito barata, perto do que o custo de produção do melão é. Entendi. Custa 50, 60 mil por hectare para produzir um hectare de melão, né? E aí a água fica, então é melhor eu jogar um pouco a mais, porque tem muita água salina, então é um problema. A água chega a dar 6, 7 decímetros por metro, né? Então é muito maior do que a nossa aqui, muito salina. E aí nós começamos a falar, gente, vamos pegar a caixa d'água, não vamos jogar o dobro, começar a jogar um pouco menos e tal. Aí na primeira ciclo da irrigação deles, de melão 70, 80 dias, em 7 fazendas a gente reduziu 35% da lâmina, sem prejuízo nenhum na produtividade. E aí melhorou doença de solo, a conta de energia deles não é tão grande, é quase 25 milhões, então lógico que ajudou a energia também. Então tudo é muito grande. Aí os proprietários, os acionistas e a turma da irrigação falou, nossa, dá para a gente diminuir um pouco. Então, mas isso também, reunião semanal com eles. Entendi. Reunindo com eles e vendo, ó, o que você acha disso? Não, aqui ó, nós vamos perder muito. Falei, então não precisa tirar tanto o pé do freio. Não, mas tira um pouquinho para ver o que acontece. Nossa, não perdeu tanto. E assim a gente vai ganhando a turma, né? Então manejo de irrigação não pode ser o consultor lá e colocar isso, abrir a cabeça do produtor. Tem que estar todo mundo envolvido, né? Então, por exemplo, você nos chamou lá para uma fazenda, você vai participar das decisões, né? Então essa fazenda, posso até fazer propaganda, não do produtor, mas do consultor, do Alisson, né? O Alisson é um consultor lá dos maiores do sul de Minas. E o Alisson, ele está junto com a gente em todas as decisões. Eu falo, Alisson, ó, não tem água, filho. Você falou para irrigar, não tem água. Ah, não, então vamos para outra área. Então essa decisão, todo mundo junto. A equipe inteira da irrigação, nós do consultoria de irrigação, a consultoria de café e o produtor, está sempre junto. André, você vai me ajudar também, é uma coisa que a gente tem batido bastante também, e cabe ao produtor, isso é cultural. Hoje toda fazenda que você chega, quanto que você irriga? Irriga 2 horas, irriga 3 horas, a cada dia sim, dia não. Isso um dizer cultural também, que a gente precisa começar a mudar também na cabeça do produtor, né? Já tem projetos que o pessoal está falando em metros cúbicos, né? Você faz uma ferição tão melindrosa que já sai em metros cúbicos por hora para você ferir o que saiu do hidrômetro ali, você está chegando na lavoura essa mesmo. Essa do melão, né, que a gente estava falando, dessa forma, tudo metro cúbico. Então acho que esse entendimento também, eu queria que você passasse para o nosso produtor também, para ficar claro para ele que realmente o manejo de irrigação é uma coisa muito mais profunda do que a gente tem trabalhado hoje. Uma coisa que a gente faz, né, Léo, que igual eu falei, né, é muito comum essa receitinha de bolo, né, o projeto foi feito, porque quando veio aquele projeto que você faz nas empresas aí, na Netafim, na Rivolis, na Andadien, na qualquer uma que seja, ele vem lá, aquele do projeto, qual que é o número de setores? 7 setores, cada setor irriga 3 horas para dar 21 horas. Exato. Então aí o produtor falou, é sempre 3 horas que eu tenho que fazer.
Mas não é sempre 3 horas, porque se está um dia igual nós estamos aqui hoje, nublado, talvez você não precise nem meia hora, né? Então, mas, de novo, o que precisa é medir e colocar isso numa planilha. E tem um monte de empresa que faz manejo de irrigação, você paga por mês, por hectare, ela faz para você. Mas uma planilha simples, né, em Excel, que você vai colocando lá, ó, eu estou com uma caixa d'água de tantos milímetros, né, dependendo do solo arenoso, argiloso ou arenoso. Um exemplo, o solo arenoso, ele cabe aí em 1 metro, 80 milímetros de água. Se eu for num super argiloso, ele cabe 240 milímetros de água. Então é muito diferente, eu tenho que saber disso, né? Eu tenho que medir. E aí todo dia você vai lá na planilha, ó, quanto que perdeu no dia de ontem. Aí você mede lá a temperatura, ó, perdeu 4 milímetros. Beleza, perdeu 4, eu tinha 90, menos 4 eu estou com 86. Ah, mas choveu 10, você põe mais 10. Então é um balanço, é quase uma entrada e saída de água, igual uma conta de banco, né? E aí em cima disso que você vai colocando, ó, eu tenho que repor tantos milímetros. Para isso eu tenho que irrigar quanto? Pode ser que não seja 3 horas, pode ser que seja 4. Pode ser que seja 1, meia. Então não é receita de bolo. É medir e em cima da medida que a gente vai fazer a reposição. É porque normalmente o produtor, você passa por isso todo dia também, você sabe. Todo mundo, o vizinho meu está irrigando 3 horas por dia, eu vou irrigar 3 também. Vou irrigar um pouquinho, mas vou irrigar 4. Mas quanto que representa essas 4 horas, né? Cada projeto é um projeto, cada situação é uma situação. E cuidado cada com talhão o vizinho, é um talhão, cuidado com o vizinho, justamente. O vizinho às vezes está numa situação completamente diferente da sua. É tipo de solo, né? Você vê que a diferença de tipo de solo muitas vezes é discrepante. Só pular a cerca ali já é outra realidade, né? É um exemplo, né, Léo? Ali nessa Boa Esperança, a gente está numa fazenda aqui que pega quase 4 quilômetros de estrada e ele capta água na estrada e joga para dentro da propriedade. Aí é um solo completamente diferente do vizinho lá, que o Alisson também é consultor. E o cara pôs 2 pivôs lá, né? Manejo totalmente diferente. Aí o cara falou, nossa, pôs pivô lá no sul de Minas, um de 70, um de 80, 150 hectares. Ele pagou o pivô numa safra, porque o Alisson fez o manejo de safra zero, né? Até o Alisson me deixa falar isso aí, viu, Alisson? E ele fez safra zero, só que deu uma seca gigantesca na região sul de Minas, 2 últimos anos. E aí o Alisson estava prevendo lá 80, 90 sacos, até 100 sacos na safra zero no sequeiro. Só que não deu. Chegou a rachar o chão de tanta seca. Aí o que ele produziu? Em 150 hectares, que era o pivô dele. Bancou o pivô dele. Bancou os 2 pivôs na primeira safra que ele colheu. Porque aí essa produção foi 90, quase 100 sacas, e o sequeiro deu 20. Só que ele estava prevendo 100. Você entendeu? Aí o cara falou, ó, vou colocar mais pivô. Falou, gente, vamos pôr gotejo aqui, que a água não é tão... E aí que eu quero entrar com você também, era uma pergunta que eu estou trazendo de produtores também, que é uma pergunta que me fazem, né, cotidianamente, rotineiramente, que é essa diferença entre o sistema de gotejamento, por gotejamento, e o sistema de pivô. É uma pergunta direta. Qual que é melhor? Qual que... A gente hoje sabe da importância da restrição que a gente tem, principalmente com o uso de água, mas o André Fernandes hoje, o que ele fala? Qual desses 2 sistemas hoje enquadraria melhor na nossa realidade? Então aí, Léo, é uma pergunta difícil de responder. Falando dos 2, os 2 são o top de tecnologia que tem. As mais altas uniformidades a gente consegue com eles e, obviamente, também os maiores preços de instalação, como a gente já discutiu, são desse pivô central, tanto a área total, quanto os emissores localizados, quanto o gotejamento. E aí tem situação para cada um deles, né? Quando eu tiver numa cafeicultura empresarial, numa mesa, quando não tenho desnível praticamente nenhum, né? E eu preciso irrigar 1000 hectares de café, tiver água relativamente perto, vamos pôr pivô central. Muito mais fácil de manejar, né? Porque aí eu não tenho que ter uma mangueirinha para cada linha de café. E aí eu tenho que ter uma equipe muito maior para isso. O pivô central é igual um tratorzão. Você vai lá, você está vendo a água sair, né? E você controla muito melhor isso, né? E, mas eu quero também, nessa área de pivô, eu quero intensificar. Aí você coloca o pivô, os gotejos para complementar as áreas. É o que o pessoal mais tem feito. Entendi. Se eu estou levando a água para o círculo do pivô, a água já está ali. Aí eu só complemento, né, o que a gente fala de calcinhas dos pivôs com o gotejamento, né? Agora, está crescendo demais gotejamento em regiões onde eu não consigo colocar pivô, mesmo porque eu não tenho água para tirar do pivô. O meio ambiente não gosta disso, né? Nossa, pôs um pivô central, o cara acha que eu sou um criminoso, um vilão ambiental porque estou secando o rio. Não é bem assim também, né? Principalmente com os pivôs localizados, a gente consegue reduzir 40% comparado com o pivô em área total, né? Onde eu irrigo o mato, né, a entrelinha, e irrigo o café.
Então é o que a gente fala da mistura do pivô central com o gotejamento, é o pivô localizado. Então já tem alternativa para isso também, né? E cada um tem uma vantagem e desvantagem, né? Então, quando eu tenho a irrigação por gotejamento, praticamente todas as operações eu posso fazer via irrigação. Muitas fertirrigações eu posso fazer, né? Não irrigo nada de entrelinha, aí não dá mato na entrelinha. Se eu estou fazendo tudo via gotejo, eu diminuo a compactação, porque eu tenho muito menos entrada de trator ali. Isso o Mosca e o Rodrigo gostam muito de falar, né? Porque quantas vezes um trator passa numa beca de café? 30, 40 vezes no ano. Né? Se você tem uma irrigação por gotejo, de alto nível, né? Padrão, quando você tem segurança, aí você pode fazer todas as adubações nele. Praticamente todo o controle fitossanitário nele. Pode jogar hormônio vegetal, alga, tudo nele, via sistema de irrigação. Quantas passagens a menos você faz? Muitas. Né? Então isso facilita. Então o gotejo tem essas grandes vantagens que eu vejo. As desvantagens que eu vejo no gotejo. Tem uma área, isso a gente até tentou no produtor aqui de Pedrinópolis, mas não deu muito certo. Eu estou com 100 hectares, mas eu quero parar com café e vou pôr feijão. O que eu vou fazer com o gotejo? Vou vender. Mas o cara tentou vender, mas eu vou arrancar tudo o chão. Como é que eu faço? No pivô, tem 100 hectares de pivô. Quero vender, você vende igual um carro usado. Exatamente. Demora um dia para você vender, no máximo, né? Porque a procura está gigantesca. Então o pivô daí tem essas vantagens, né? Que você consegue revender ele depois muito mais tranquilo, mas tem as desvantagens, ele gasta um pouco mais de água comparado com o gotejamento. Entendi. Então tem situação onde a gente indica um, onde indica outro. Na maior parte, indica os dois, né? Porque daí você consegue concentrar numa área. É igual falar em produção, o Vinícius gosta muito de produção de gado, né? A gente tem uma linha também dentro da consultoria de irrigação de pastagem. Ele fala intensificar a produção, então você irriga, ao invés de você colocar meia unidade animal, você coloca 10, né? Mesma coisa na irrigação, você tem uma área de 300 hectares, coloco lá 2, 3 pivô e completo o resto com gotejamento. Isso já está sendo feito. Aqui em Araxá a gente tem vários produtores que nos contratam para fazer esse estudo para eles. Né? Primeiro, eles falam, André, não quero zero sequeiro. Então é tudo irrigado. Então como que eu faço? Eu quero plantar 100 hectares por vez. Então a gente vai fazendo a montagem para eles, né, dessa estrutura de implantação de sistema de irrigação e do café, conforme ele quer crescer na cafeicultura. Em Araxá tem vários produtores que estão fazendo dessa forma. Né? Daí a gente sempre atrela o pivô, se for possível, com o gotejamento, que são, na nossa visão, né, os que mais tecnológicos, que têm maior durabilidade e maior confiabilidade na operação diária. Né? André, e outro questionamento também que eu tenho para você é em relação ao manejo, igual nós tínhamos conversado. Né? Muitos produtores, você propõe um manejo para ele e já vem logo na cabeça dele a questão do custo. Né? Mas eu preciso investir numa estação meteorológica, ou eu tenho que ter um custo adicional para fazer um manejo de irrigação hoje que atenda a minha necessidade, ou não, a gente consegue fazer isso hoje de forma mais sucinta e economicamente viável? O que a gente costuma falar, né, Léo, depende do qual que é a resposta que o produtor quer ter para o manejo dele. Então uma estação meteorológica hoje seria o ideal, porque ela mede praticamente tudo. Ela mede umidade relativa, temperatura, radiação solar, velocidade de vento. E com esses elementos meteorológicos todos, a gente calcula, faz o cálculo, já sai pronto da evapotranspiração. Né? E também ela mede a chuva. Né? 24 horas a chuva está sendo medida ali, naquele ponto. Né? Em cima disso, aí a gente faz o manejo, joga na planilha, evapotranspiração e a chuva, isso tudo de forma automática, a estação a gente joga na planilha. Né? Mas às vezes o produtor, tem um produtor de 5 hectares, 10 hectares, ele vai gastar 30 mil contra uma estação? Não vai. Aí ele pode ter outras informações. Por exemplo, se ele estiver na região da Cochupé, ele pode pegar a informação lá da Cochupé, da evapotranspiração e tomar a decisão em cima daquele dado que a Cochupé tem. Que tem Monte Carmelo, tem Araguari, tem um monte de lugar. Né? Patrocínio tem. Ou ele compra um termômetro de máxima e mínima, pelo menos com uma precisão boa, e vai medir a temperatura. E a gente pega essa temperatura, coloca numa planilhinha, que tem todos os livros nossos, muito simples, e ele vai calcular a evapotranspiração por um método que use só a temperatura, que tem uma relativa acurácia para a região nossa aqui. Isso a gente já tem até artigo publicado disso.
E aí ele mediu a temperatura, aí o que ele vai ter que ter mais? Um pluviômetro, ou vários pluviômetros. Mas não aquele pluviômetro lá agronômico, que é aquele quadradinho, aquele lá joga no lixo, né? Porque aquele dá 30% de variação para mais ou para menos. Compra um pluviômetro com uma boca maior, né, que custa 20, 30 reais também, né? E aí você tem que distribuir esse pluviômetro na sua fazenda. Né? E alguns também um erro, né, Léo? Que às vezes o produtor confia tanto naquela estação meteorológica que está do lado do escritório da fazenda para chuva. Mas não, porque às vezes está chovendo na sede e não está chovendo lá no café, né? Isso nessa fazenda em Boa Esperança, que é uma fazenda que parece uma linguiçona assim, a gente tem vários pluviômetros instalados. E às vezes no projeto C não chove nada, no A e no B chove. Entendi. Então isso é fundamental, porque se você subestimar a chuva, é um dinheiro que você está tomando ferro. Por quê? É um trabalho de graça para você. É, porque a chuva está ali, se choveu você não precisa irrigar. Mas se o seu pluviômetro está no lugar errado, ó, não choveu, irriga, você está perdendo. Então isso é uma coisa fundamental que a gente faz. Mas é para o produtor não ter medo, né? Ele consegue ter métodos de manejo muito fáceis dele manusear e muito mais baratos, né? Para a gente também tomar decisão é extremamente importante. Agora também, sem fazer propaganda, tem empresas especializadas aí, de vários colegas nossos da irrigação, que oferecem esse sistema de altíssimo padrão. Só que daí você tem que, lógico, é o trabalho deles, você paga um valor por hectare por ano e ele faz todo o serviço para vocês. Eu pessoalmente sou muito fã desse tipo de trabalho, porque nos auxilia muito na consultoria e principalmente o retorno dele realmente é garantido. É muito rápido, É muito né? rápido o retorno, porque você trabalha com tudo palpável na mão, você não tem nada ali abstrato, né? Tudo que você tem é concreto, então é muito mais fácil você trabalhar. Concordo com você também. Então só falar para os produtores não desanimarem com a irrigação, embora o preço aumentou muito nessa pandemia, mas vale muito a pena, principalmente agora, que também você já discutiu muito nas lives aí, que o café saiu de 600 para 1.500, já tem uma gordurinha um pouco maior para investir em sistema de irrigação, né? E agora financiado, né, Léo? Tem financiamento para pagar em 5 anos, e eu assino embaixo, onde vocês quiserem. Pode fazer financiamento para pagar em 5 anos que se paga tranquilo. Mas faça um bom projeto, pelo amor de Deus. Exatamente. Faça um bom projeto, uma boa instalação, e depois um bom manejo. Exatamente. É o que é o tripé que a gente fala da cafeicultura irrigada. Porque quando eu estava comentando, tem muita gente que quer montar irrigação, mas não tem nem água para irrigar, aí é complicado. E são muitos casos. Muitos casos. Eu pessoalmente tenho vários desses na mão. André, então acho que isso resume a nossa conversa aqui de hoje. Para mim, pessoalmente, mais uma vez, foi um ganho muito grande. O pessoal sempre me pergunta, o que você ganha com o canal? Eu falei assim, eu ganho muito mais do que vocês imaginam, porque eu tenho a oportunidade de estar com pessoas como você, que para mim realmente é um ídolo nessa parte. Eu admiro muito o seu trabalho, sempre admirei, assim como o Rodrigo também, sempre tive em várias palestras suas, né? E para mim estar aqui hoje é muito gratificante. E esse é o meu papel como ser humano, como consultor, como agrônomo, que é realmente pegar esse tipo de informação que muitas vezes está distante do produtor lá na ponta, está distante do pequeno produtor, o grande às vezes tem um pouquinho mais de acesso à informação, e a gente levar esse tipo de coisa para aí sim a gente ir construindo essa cafeicultura que a gente tanto sonha, né, André? A gente fala tanto em cafeicultura tecnológica, sustentável, mas está longe disso ainda, a gente sabe disso, né? Nós estamos engatinhando ainda, acho que tem muita coisa para a gente construir, e essa construção se dá através de braços, o negócio que você falou, né? Nada é construído sozinho, né? É a pesquisa aliada com a consultoria, com o produtor, com o próprio funcionário ali do campo, e isso é que vai construindo a nossa cafeicultura cada vez realmente mais sustentável e tecnológica. Então, para mim, realmente foi um prazer muito grande estar com você aqui, me sinto honrado de estar ao seu lado e deixo as portas abertas do nosso canal também, da nossa consultoria. Com certeza, muitas parcerias irão surgir, porque hoje a minha demanda pessoal é muito grande, né, por profissionais como que se oferece no mercado hoje, para nós hoje é de suma importância. E o recado que eu deixo hoje para o produtor, para quem está nos assistindo, é que realmente a irrigação é um mundo sem volta. O André mesmo disse, nós já estamos 450 mil hectares irrigados na cafeicultura, e hoje eu acho quase que impossível, né, você produzir café sem o sistema de irrigação, seja em qual região for. Extremamente importante. E sim, hoje ela se paga porque o café está R$ 1.500, mas o café é 500, 450 também. Se você não tiver o café no pé, ela não tem como você não paga as contas. Você não paga as contas, né? Então ela vai se pagar em qualquer momento da cafeicultura. E por isso ela cresce tanto e a gente tem tanta demanda dela.
mas faço um apelo também do fundo do meu coração, que seja feito um planejamento, igual o André, né, passou por todas essas fases, seja feito um projeto, né, com pessoas especializadas, que realmente não fique pego só no preço, né, André, que é o mais importante. Não se apegue somente no preço, mas sim no que ela vai te oferecer e vai te proporcionar de rentabilidade ao longo dos anos. Né? Porque não adianta nada você fazer um investimento de R$17.000 por hectare e esse investimento não se pagar. E muitas vezes isso acontece porque o planejamento não foi bem feito. Então acho que esse é o nosso recado aqui, André. Mais uma vez, muito obrigado. É um caminho longo a trilhar, né, Léo? Igual você falou, a gente tem 20% da cafeicultura hoje irrigada. Exato. Há um tempo atrás não era nem 10%, só que isso representa mais de 40% da produção. É muita coisa. Então eu também agradeço, foi um prazer estar aqui com você. A gente coloca aí a universidade à disposição, a C3, consultoria e pesquisa também à disposição. E tamo junto. Obrigado, André. Café além da xícara, vem comigo que a moda é boa.